E o Opinião CE inicia mais uma rodada de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o IAB Ceará, o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Recebendo aqui agora, Capitão Wagner, candidato do União Brasil. Seja muito bem-vindo novamente, né? E que a gente tenha um debate produtivo a partir de agora. Rodrigo, lhe saudar o amigo Roberto, saudar o Felipe também, agradecer ao IAB e Opinião por esse convite tão especial. Fico muito feliz pelo modelo, né, que foi proposto aqui, que a gente vai discutir a cidade, falar dos problemas e principalmente das soluções, que acho que é isso que o eleitor está interessado nesse momento. Perfeito. Para me acompanhar nesse primeiro momento, o Felipe Barreto, jornalista de política aqui do Opinião, e o colunista do Opinião Ceará, diretor-geral aqui do Opinião, o Roberto Moreira. Sejam muito bem-vindos e podemos começar aí as perguntas. Eu queria falar assim, eu conheço o Wagner já há algum tempo. Ele, a cada momento, a sabedoria aumenta, o amadurecimento. Ele fez um pronunciamento muito bonito para o eleitor, no qual aceitou a crítica, amadureceu, formou-se em direito e teve uma grande experiência no Poder Executivo como secretário de Saúde. Acho que o Wagner merecia a sociedade apostar nele. Aqui eu estou dando um depoimento de uma pessoa que acompanha a política, que acompanha a gestão pública, acompanha e vivencia. E eu vejo no Wagner um quadro importante hoje da política do Ceará. Tomara que ele tenha êxito. E eu colocaria para você, Wagner, não é ser repetitivo, mas dentro de uma jornada como a nossa aqui, de apenas aprimorar ainda mais essa discussão eleitoral, o que é que você acha mesmo que Fortaleza precisa para atingir o que você sonha, por exemplo? Roberto, está muito claro para a gente que a cidade está cansada de um grupo que há 20 anos promete muito, ganha eleição e pouco faz depois que vence a eleição. Acho que a cidade merece energia nova, um grupo novo, com uma expectativa de fazer diferente para a gente ter um resultado diferente. Um grupo que, de repente, assuma o real papel da prefeitura em relação à questão da segurança pública. Desde 2016, eu digo, a prefeitura pode e deve assumir um papel de protagonismo na pacificação das comunidades. Esse papel não é o papel de guerrear, e sim de levar paz, de tranquilizar as pessoas, de melhorar a iluminação pública, de melhorar a ocupação dos espaços públicos, de utilizar a inteligência policial para fazer um trabalho focado em trazer a paz. Quando eu vejo de repente, Roberto, a partir de 2024, os candidatos assumindo uma responsabilidade com a segurança pública, eu acho que eu já deixei um legado nesse debate. Só que ainda falta aos candidatos entender qual é o real papel da prefeitura em relação à questão da segurança pública. Quando de repente alguém que nunca tirou um serviço numa viatura, que nunca entrou de madrugada numa comunidade, diz que da noite para o dia, colocando fuzil na mão do guarda municipal, vai resolver o problema da violência, a gente vê que falta ainda muito entendimento de qual é o papel da prefeitura na questão da segurança. Eu vejo a iniciativa privada, Roberto, com muita vontade de requalificar a nossa cidade. Eu posso citar dois exemplos rápidos. A gente tem ali na região da Misterral, ali da Bezerra de Menezes, um espaço que foi completamente revitalizado. Ali na Sargento Hermínio, o Rio Mar Kennedy foi construído. Aquele terreno onde hoje funciona o Rio Mar, eram vários terrenos de indústrias que fecharam as portas, estavam abandonados, onde as pessoas cometiam delitos, usavam drogas no período da noite, crimes eram cometidos ali. Vem o Rio Mar e é construído ali. Vem uma construtora, Moura do B, e constrói 8 blocos de apartamentos. E vem a prefeitura e reforma e requalifica o Parque Raquel de Queiroz. Veja que a parceria entre o poder público e a iniciativa privada surtiu um espaço seguro, bem iluminado, onde as famílias têm tranquilidade em ocupar aquele espaço. Esse é o papel da prefeitura, que deveria ser replicado em todos os pontos da cidade. Hoje a gente teve um fato lamentável na cidade, numa ocupação de um terreno, houve um confronto de 6 criminosos encapuçados que tiraram a vida de uma jovem mãe, de uma menina que tinha um futuro pela frente, por conta justamente de não termos a prefeitura assumindo a responsabilidade em relação à questão habitacional. Então, um problema habitacional que gerou um problema de segurança pública. Então, eu tenho um sonho em ver o prefeito da cidade assumir essa responsabilidade de trabalhar os 4 anos
não somente na véspera da eleição. Eu acho, Rodrigo, que o eleitor está muito cansado e a classe política está muito desgastada, porque os políticos só querem aparecer na periferia em época de eleição. E o político tem que estar presente em todos os 4 anos. Quando você vê um João Campos lá em Recife ser um sucesso, é porque o menino trabalha direto, tá lá aos 4 anos no meio do povo. Quando você vê o prefeito de Maceió, o JHC, um jovem deputado também, que foi deputado federal comigo, lá em Brasília, com a reeleição garantida, é porque o menino tem energia e está lá trabalhando durante esse período. Então eu estou com esse mesmo gás, com essa mesma energia, para dar uma cara nova à gestão no município. Candidato, só para voltar um pouco nessa questão da segurança, o senhor falou, né, sobre o armamento da Guarda Municipal. Não sei se eu entendi direito, mas o senhor então é contra o armamento da Guarda Municipal? Não, Felipe, na verdade o que é que eu defendo? Eu defendo que a Guarda Municipal seja treinada, Certo. equipada, e a terceira fase é o armamento. Porque assim, eu tirei serviço de rua e teve ocasiões em que eu tive que usar arma de fogo, mas se eu tivesse à minha disposição uma taser, eu tinha evitado de usar arma de fogo. Então, primeiro, treinar o guarda municipal, equipá-lo com outros utensílios, com outros instrumentos e entregar ele arma de fogo, porque, Felipe, hoje, garantir a presença de um guarda municipal lá numa praça no Bom Sucesso, numa praça na Grande Portugal, no Areninha, lá no Bom Jardim, não é fácil. Então esse guarda tem que ter primeiro a condição de se proteger para poder proteger a população. Eu defendo que esses espaços tenham uma melhor iluminação pública, eles sejam monitorados através de câmeras com leitura facial e tenha sim a presença do guarda municipal treinado, equipado e armado. O que muitas vezes a gente vê na discussão, um debate superficial. Entregar arma para o guarda não é entregar, é primeiro treinar, equipá-lo com outros instrumentos e só depois ele vai ter também arma de fogo como instrumento para se proteger e para proteger a população. Você imagina que uma escola que tem lá um profissional desarmado, essa escola vai estar segura? Uma areninha que tem um profissional desarmado vai estar segura? Ele tem que ter essa condição para poder se proteger e proteger a população. Ô, capitão, deixa eu, capitão, o Wagner. É porque eu tô tirando o costume. capitão né? Hoje é muito mais o Wagner do que o capitão. Eu queria colocar para você um assunto que eu acho fundamental para a cidade de Fortaleza, que é a vocação do turismo, que também tem a ver com segurança. Qual seria o projeto ideal para que Fortaleza, que já é um dos mais importantes destinos turísticos do Brasil, consolidasse esse projeto? O senhor acha que é necessário algo mais ou aperfeiçoar o que está aí e dentro desse seu pensamento de juntar o público e o privado? Sem dúvida, o turismo envolve uma série de fatores, mas pegando primeiramente o orçamento da Secretaria de Turismo, se a gente fizer um estudo, Roberto, em 2013, quando o Roberto Cláudio estava iniciando a gestão, ele alocou 130 milhões para a Secretaria de Turismo para uma série de investimentos na cidade para impulsionar o nosso turismo. De 2013 para 2023, o orçamento caiu de 130 milhões para 4 milhões e meio. Olha que absurdo. 4 milhões e meio para fazer o turismo da quarta capital do país é um recurso insuficiente. Então, eu defendo reestruturar a nossa Secretaria de Turismo, a gente fortalecer o setor de relações institucionais e internacionais. É inadmissível, Felipe, que no site da Secretaria de Turismo, se um turista belga, um turista americano for buscar informação, ele não encontre nada escrito em outra língua que não seja o português. Então, até o site da Secretaria de Turismo está completamente desatualizado. Mas, para além de tudo isso, a gente precisa estruturar a nossa cidade para receber o turista. Nosso programa de governo tem um planejamento e um programa chamado Abraça Fortaleza, que envolve os 2 rios que abraçam a cidade, o Rio Ceará e Rio Pacuti. A gente quer transformar a nossa orla em 3 espaços de lazer do mesmo nível que a gente tem na beira-mar. É indiscutível que a beira-mar de Fortaleza é a mais linda do Brasil, que tem a melhor estrutura. Mas quando você vai para a Praia do Futuro, que é conhecida internacionalmente, você encontra uma praia no período da noite escura, abandonada, violenta, a própria maresia acaba atingindo os prédios que estão ali ao redor, e eu penso em requalificar aquele espaço. Eu penso, por exemplo, em discutir e levar o Fortal para a Praia do Futuro, para impulsionar a economia e impulsionar o turismo ali na Praia do Futuro. Se a gente tem esse polo de lazer, gastronômico e de turismo na Praia do Futuro, o da Beira-Mar e outro no Vila do Mar, a gente vai conseguir interligar toda a nossa orla e vai fortalecer o turismo. Que tipo de turismo? O turismo familiar,
a gente viveu um momento lá atrás que foi muito triste, que o turismo de prostituição foi muito forte na nossa cidade, a gente viu relatos mundo afora disso e a gente está conseguindo virar essa página. Então, turismo familiar, o turismo cultural, o turismo de eventos esportivos, Fortaleza está se transformando por conta da iniciativa privada, uma capital que gosta de praticar esporte. Você chega na beira-mar 5h30 da manhã, está entupido de corredores de rua lá treinando com as assessorias que precisam ter por parte da prefeitura uma estrutura mínima ali para guardar um utensílio, alguma coisa. Eu defendo que a prefeitura possa fornecer esse espaço para essas assessorias e a gente ter também o fortalecimento do turismo de negócios. Nós temos o centro de eventos, nós temos o centro de formação olímpica, nós temos muitos espaços que os eventos podem acontecer e, infelizmente, não há um impulsionamento. Nos próprios hotéis, né? Nos próprios hotéis, a gente tem que fortalecer a nossa rede hoteleira, a gente tem perdido alguns hotéis que têm se transformado de hotel em prédios residenciais, então a gente tem que ampliar o número de quartos de hotéis na cidade de Fortaleza, e para isso a gente tem que ter, logicamente, um bom diálogo com a iniciativa privada, com construção civil, com o setor de hotéis, com o setor de restaurantes, de casas de show. Na hora que a gente propõe, está lá no nosso plano de governo, ter a primeira rua 24 horas de Fortaleza, e essa rua vai ser a Monsenhor Tabosa, a gente vai cobrir a Monsenhor Tabosa com painéis. Eu estive lá com o senhor, né? Verdade, vamos cobrir com painéis de energia solar, melhorar a iluminação pública, garantir o vídeo monitoramento e também a presença de uma guarda municipal treinada, equipada e armada para proteger o vendedor que está lá na sua loja, para proteger o garçom que está lá trabalhando no restaurante, no bar, e para proteger também o turista que chega na nossa cidade. Cada ato de violência que acontece na nossa cidade repercute internacionalmente. Isso acaba afastando o turista, porque praias o Brasil tem em quase todo canto. A gente tem que oferecer uma praia que, além de linda, seja segura, seja atrativa e seja agradável para os turistas. Wagner, Só para continuar nesse tema, né? Dentro do programa de governo do senhor tem a proposta da criação de um centro de operações integradas, né? E também no plano, o senhor coloca que a possibilidade desse centro e ter uma sala específica no Centro de Comando e Controle do Governo do Estado, né? Queria saber, dentro dessa proposta, qual a importância do diálogo entre Prefeitura e Governo do Estado e a preço do que a gente tem hoje, se isso de fato é possível. Só completar, eu ia perguntar exatamente isso, né? Eu queria saber, assim, o senhor sendo eleito, já agora em outubro, né? Ou no primeiro ou no segundo turno, não sei. Mas até o final do ano, o senhor já tentaria um primeiro contato com o governador Elmano para começar aproximando com o pé direito nessa questão de contato entre a Prefeitura e o Governo do Estado? Felipe, o Roberto acabou de elogiar a minha atuação como secretário de saúde lá em Maracanaú. E por que a gente conseguiu estabelecer metas e entregar os resultados? Porque eu tive a humildade de buscar a secretária de saúde do Estado, a doutora Tânia, e pedir ajuda a ela, porque o município de Maracanaú não tinha condição de bancar toda a estrutura da saúde, e ela ajudou. Eu tive a humildade de buscar no Ministério da Saúde uma série de convênios e parcerias que me ajudaram a levar a telemedicina para 28 postos lá em Maracanaú. Eu entendo que, passada a eleição, eu tenho que me esforçar e buscar todo tipo de parceria para o bem da cidade de Fortaleza, esquecendo qualquer questão político-partidária. Quando o Lula foi lá para São Paulo e o Tarcísio o recebeu no primeiro momento, Roberto, e disse: presidente, eu tenho uma obra estruturante muito importante para o estado de São Paulo, mas não tenho condição de bancar sozinho, eu preciso da ajuda do governo federal. Tarcísio é governador do estado mais rico da federação e está pedindo ajuda para o governo federal. Aí eu, prefeito da cidade de Fortaleza, vou deixar de fazer isso? Lógico que vou sentar com o governador, vou sentar com o secretário de segurança no primeiro dia após a eleição para dizer para ele que a gente vai estar à disposição para fazer parceria. Esse centro de comando e controle só vai ter efetividade se a gente puder interligar as informações da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de segurança do Estado com as informações da segurança municipal, senão cada um vai trabalhar isoladamente e a gente não vai alcançar o objetivo. A gente tem que definir com o Estado, peraí, se essa área que é responsabilidade da Polícia Militar, eu posso ajudar nessa outra área que está descoberta com a Guarda Municipal. Se a Guarda Municipal está aqui, vocês ficam mais livres para desempenhar uma outra função com a Polícia Militar. Esse diálogo na segurança, na saúde, na educação, em qualquer área é essencial. A gente vai precisar dialogar muito com o governo do estado em relação à saúde. A gente tem o IJF, que é o maior hospital de trauma da região Nordeste, que recebe 50% de pacientes do interior. E a gente tem que dialogar com o governador para ver uma forma de as prefeituras do interior e o próprio governo do estado serem parceiros no sentido de ajudar no custo, de ajudar no financiamento, de ajudar
de alguma forma para que esse hospital ele continue sobrevivendo e continue salvando vidas. O JF salva vidas não só de cearenses, tem gente que vem do Piauí, tem gente que vem do Rio Grande do Norte para ser tratado no JF. Então, essa demanda é uma demanda da região Nordeste e a gente não pode querer assumir essa responsabilidade sozinho. Eu, eu queria só, para concluir, né, eu acho que já está até dando uma hora aqui, o Wagner, perguntar sobre. Eu fiz essa pergunta para o Girão também. O senhor é o mais bem preparado dos três, que é do campo conservador e um pouco para a direita. Hoje vocês são 3 candidatos. Falta bom senso nisso. E me parece que ninguém quer ceder espaço. Essa configuração aí, a gente traçar uma linha política, pode levar a uma situação mais complicada para o senhor que lidera a pesquisa. É claro que os outros vão avançar bastante também. Isso é uma preocupação para o senhor? O senhor tem procurado tentar convencer, ou junto à direção nacional, a sua esposa deputada, junto às lideranças do campo conservador e de direita, alguma construção no sentido de viabilizar a sua candidatura numa união para obter um êxito que pode se tornar difícil se o André tem 10, 15%, o Girão tem 4%, isso somando daria um significado muito importante para uma campanha como a do senhor. O que é que falta aí para gerar um entendimento, um campo de atuação único para acontecer um melhor resultado? Roberto, é fato, todas as pesquisas mostram, independente do instituto, que há um sentimento muito forte de mudança na cidade de Fortaleza. Eu acho que é um cansaço do grupo que está no poder, e o nosso grupo, né, que é de centro-direita, esse grupo tem se fortalecido, é tanto que as pesquisas apontam isso. E durante 1 ano e meio, eu dialoguei de forma muito intensa com o Eduardo Girão, com o André Fernandes, são 2 pessoas que na eleição passada votaram em mim, eu sou grato por conta disso, e lamentavelmente a gente não conseguiu, né, fazer uma aliança já em primeiro turno, mas eu tenho plena convicção que passado o primeiro turno, já no primeiro momento a gente vai sentar, vai discutir, a gente vai aproveitar alguma ideia que o Girão tenha que seja boa para inserir no nosso plano de governo e colocar na gestão, aproveitar ideias que o André tem também que sejam executáveis e a gente possa engrandecer o nosso plano de governo. Então estou muito convicto de que essa aliança acaba acontecendo de forma muito natural passado o primeiro turno. É fato que você falou, isso acaba gerando um risco, mas eu estou muito convicto com o que eu tenho escutado nas ruas, com o que a gente tem visto nas redes sociais, que chegou a vez de nós termos um prefeito com experiência nas 3 áreas essenciais. Roberto, eu, graças a Deus, fui preparado, hoje estou maduro, pronto, de fato, para governar, e passei por 3 áreas que são essenciais. É o tripé da gestão pública. Eu sou professor, então tenho experiência na área da educação. Mais de 20 mil alunos passaram por mim em diversas ocasiões. Eu sou profissional de segurança, especialista em segurança pública, que já tirei serviço na rua, que dei aula na Academia de Polícia Militar, passando a minha experiência para os alunos que estavam ingressando na Polícia Militar, que trabalhei em Jaguaribe, no interior, que trabalhei na Parangaba, que trabalhei no Antônio Bezerra. Eu conheço a cidade por ter atuado de forma muito intensa nas ruas. E tive agora essa experiência como gestor de saúde lá em Maracanaú. E o bom dessa experiência é que, Felipe, no debate questionam o seguinte: não foi você que entregou esse bom resultado lá em Maracanaú. E eu digo, realmente não fui só eu apenas liderei uma equipe competente e comprometida que tirou o município, que lá em 2022 tinha nota 5, hoje não é mais 9 não, 9 é quando eu saí, hoje é 9,27, então o trabalho está sendo continuado. Tem um prefeito comprometido em melhorar a saúde das pessoas, tem uma equipe de profissionais extremamente competente, então eu plantei uma semente, né, ajudei a regar essa semente que está sendo colhida aí pela população lá em Maracanaú. Como que o senhor recebeu esses ataques do deputado federal André Fernandes, principalmente durante os debates, que aí tem uma outra configuração diferente dessa que a gente está fazendo agora, o tempo é reduzido, mas foram ataques muito incisivos que está na propaganda de TV dele também. Como é que o senhor recebeu essas Olha, Rodrigo, críticas? tem muita gente lamentando, né? Tem muita gente que está se perguntando e se questionando por que não aproveitar sua propaganda de TV para falar das suas propostas? Por que não aproveitar o debate para apresentar-se para a cidade, já que você não é tão conhecido? E a população lamenta e eu tenho que lamentar também, porque
o André e outros candidatos que estão me atacando poderiam aproveitar esse espaço para mostrar que são melhores do que eu, mas parece que não conseguem e preferem atacar a apresentar a sua capacidade e a sua condição de governar a cidade. Se a gente fizer uma comparação muito tranquila, a gente vai ver não só pela formação que eu tenho, mas pelos planos de governo que foram construídos. Né? O nosso plano de governo, que ainda está sendo aperfeiçoado, ele foi entregue ao TRE com 104 páginas. E todas elas discutidas durante 1 ano e meio com a equipe para a gente poder colocar, calculando, inclusive, peraí, eu estou me comprometendo em ampliar o passe livre estudantil para ser de domingo a domingo. Já está calculado, isso é possível. Eu estou me comprometendo em garantir para as mulheres que necessitam de uma vaga de creche para o seu filho, de entregar para essa mulher um voucher, um valor para que ela possa matricular seu filho numa creche enquanto a prefeitura não tem uma creche própria. E é muito simples, a gente tem 15 mil demandas de crianças por creche na cidade de Fortaleza. Se eu entrego R$ 300 por mês para cada mãe, para que ela possa pagar uma creche ali no bairro, eu vou ter um custo de 54 milhões de reais por ano. O orçamento da educação é um orçamento de 3 bilhões e meio. Será que não dá para tirar desses 3 bilhões e meio, 54 milhões, para garantir essas vagas de creche para as mulheres? Quando eu falo que a gente vai ter creche noturna, Roberto, é porque Maracanaú já tem creche noturna. E Maracanaú nem é uma cidade turística. Você imagina a mãezinha que trabalha ali no Pirata Bar, que trabalha no Dragão do Mar, à noite não tem onde deixar seu filho. Muitas delas estão deixando o emprego porque não tem onde deixar. E a gente poder oferecer para a mãezinha, ó, você vai deixar seu filho na creche no período da noite para poder trabalhar com tranquilidade. Então, tudo isso foi discutido a muitas mãos, a muitas cabeças. Carlos Matos comandou e coordenou o nosso plano de governo. Danilo Forte veio para coordenar a nossa campanha. Tem o Marcos Holanda, que é um economista, professor da UFC, foi presidente do BNB, ajudando e assessorando a gente também. Tem outras pessoas que eu até não cito o nome, porque as pessoas têm medo de retaliação, mas a equipe hoje está pronta, está preparada e estamos querendo chegar lá. Wagner, eu queria voltar antes das perguntas. Rapidinho para... Tá, vai. Não, rapidinho. Ah, pode ser certo, rapidinho. pronto. Sim, Wagner, eu queria voltar um pouco para essa questão das pesquisas, né? O senhor continua liderando as pesquisas, mas já com certa desidratação. Aí eu tô falando da pesquisa do Paraná Pesquisas, né? Do Instituto Paraná Pesquisas. Esse último que saiu agora foi o 6º, se não me engano, já com certa desidratação do senhor. E eu queria saber, assim, o senhor, o partido, a estratégia de campanha também já esperava que houvesse uma certa desidratação, ou o senhor teme que realmente que essa desidratação faça com que o senhor não chegue, por exemplo, no segundo turno? Felipe, a pesquisa nos dá uma tranquilidade muito grande. Você imaginar que a essa altura do campeonato, a 26 dias da eleição, a gente está com 10 pontos na frente do atual prefeito. A gente está com 11 pontos na frente do candidato Pele, que tem mais tempo de TV, que tem mais estrutura financeira. A gente está a 13 pontos na frente do candidato PT, com todo o apadrinhado, com tudo que tem. Isso nos dá uma tranquilidade que a gente está no caminho certo. A pegada mais madura, a pegada de dialogar com as pessoas olhando no olho, a pegada de estar na periferia, discutindo com as pessoas os problemas da cidade e apresentando as soluções, ela está chegando. Hoje eu estava no centro, fazendo a caminhada, no centro da cidade mais cedo, e não foi uma nem duas pessoas que disseram chegou a sua vez, não. Quase todo mundo que eu apertei na mão disse, olha, eu não votei no senhor na eleição passada, mas chegou a sua vez. Olha, chegou a sua vez, dessa vez vai dar certo. As pessoas estão percebendo que o clima é completamente diferente das eleições anteriores. Primeiro, uma eleição com 4 candidatos competitivos. Eu nunca participei de uma eleição com tantos candidatos competitivos. No máximo, a gente teve 3. E nas que tinham 3, eu passei para o segundo turno, exceto na eleição de governador, que eu ganhei na capital, mas o interior, de forma avassaladora, deu aí a vitória para o atual governador. Se você pegar o caminho 2016, eu tiro 46,5% dos votos contra o Roberto Cláudio, super bem avaliado. Você vem em 2020 com a pesquisa dizendo que eu ia perder por 22 pontos, eu chego a 48,5%, perdi por 1,5%. E ganhar a eleição de governador em Fortaleza nos dá uma certeza de que a gente está no crescente, que o voto está consolidando, que o eleitor está acreditando cada vez mais que chegou a hora da mudança. Então, vamos manter a mesma pegada, sem agredir adversário. Os 3 debates que restam, a gente vai lá para propor, vai lá para discutir os problemas da cidade. Eu não preciso agredir o Sarto, eu vou agredir o problema. O meu adversário não é o André, meu adversário é a fila do posto de saúde para marcar uma consulta. Meu adversário é a falta de medicamento lá no JF, que não permite, por exemplo, que os médicos realizem os procedimentos. Meu adversário é ver o Hospital Nossa Senhora da Conceição lá no Conjunto Ceará fechar as portas. Meu filho nasceu no Hospital Nossa Senhora da Conceição no Conjunto Ceará, Roberto, eu vejo agora o hospital fechando as O portas. senhor viu essa denúncia do
conselho de Vi, o Conselho enfermagem. de Enfermagem, os sindicatos médicos estão tirando os equipamentos do Hospital Nossa Senhora da Conceição para inaugurar uma outra unidade. É Isso verdade, é, isso o é pior que política. é. Estão tirando o foco cirúrgico da sala de cirurgia. Como é que você vai fazer a cirurgia sem o foco? Então estão desativando algumas alas do hospital para daqui a pouco fechar as portas. E o pior é a alegativa. A prefeitura diz que não tem demanda de pacientes ali na região. O Hospital Nossa Senhora da Conceição está no Conjunto Ceará, na divisa com a Caucaia, do lado do Bom Jardim, uma das regiões mais populosas da periferia, E onde pobres, né? onde as pessoas não têm plano de saúde, Roberto, são pobres, elas precisam do hospital público. O meu sonho é pegar uma ideia da Luiziane, que foi o Hospital da Mulher, e fazer funcionar por completo. O Hospital da Mulher foi construído com a estrutura, quem entra lá fica impactado de forma positiva, mas 60% do hospital está desativado. A gente não tem atendimento de emergência e no meu governo a gente vai ter um Hospital da Mulher funcionando por completo, inclusive com atendimento de emergência. Para a gente dar sequência aqui, candidato, nós recebemos de algumas instituições que atuam aqui em Fortaleza algumas perguntas. Gostaria que o senhor sorteasse aí duas para a gente Duas. responder. Não vale olhar, não. Primeira. Santa Casa continua no tema saúde, né? Vou ler aqui para o senhor responder. No caso, um questionamento sobre redução de filas para cirurgias eletivas. Quais ações o candidato pretende implementar para reduzir as filas de espera para cirurgias eletivas, considerando que a Santa Casa de Fortaleza, um hospital capaz de realizar cerca de 1.000 procedimentos mensais, encontra-se parcialmente inoperante? Olha, eu estive na Santa Casa conversando com a gestão da Santa Casa, Roberto, e a gente vê que o hospital está para fechar as portas, como fechou o pronto-socorro dos acidentados, ali na Antônio Salles, como fechou o Hospital Gomes da Frota, que tinha ali pertinho na Guanabi também, e agora a gente está na iminência de ver a Santa Casa de Misericórdia fechar suas portas primeiro, por problemas de dívidas da prefeitura com a Santa Casa, e é um ciclo vicioso que não possibilita a regularização da situação da Santa Casa. É mais ou menos assim. A Santa Casa não consegue emitir suas certidões porque ela precisa de recurso, a prefeitura não paga o recurso e está virando uma bola de neve. Hoje a dívida da Santa Casa é da ordem de 100 milhões de reais. E a gente tem o pleno convencimento de que uma parceria prefeitura com a Santa Casa é extremamente eficiente e evita, inclusive, o gasto com a construção de um outro hospital. Se eu tenho um hospital todo estruturado, com a capacidade de 1.000 cirurgias por dia, por que não fazer um convênio com a Santa Casa, pagar pelo serviço que é prestado e com isso a gente conseguir ajudar uma instituição filantrópica importante e ajudar principalmente a população a reduzir as filas. É incrível como lá em Maracanã a gente não tem fila para cirurgia de catarata. Se uma pessoa chegar no posto de saúde de Maracanã, em 15 dias ela está fazendo a sua cirurgia de catarata. Em Fortaleza tem pessoas há 3 anos na fila para fazer uma cirurgia simples, que é a cirurgia de catarata. Imagine um procedimento mais robusto, um procedimento mais complexo. Então, uma das ideias é a gente fazer parceria, não só com a Santa Casa, mas com toda e qualquer instituição que tenha condição e estrutura para ampliar o serviço. Se o senhor me permitir, Pois não, Roberto? eu estive em Sobral durante a inauguração do centro oncológico lá da Santa Casa de Sobral, que era um saco furado, mal administrado, como é a Santa Casa daqui. E lá o prefeito assumiu a Santa Casa numa intervenção, o senhor tem conhecimento, e passou a apresentar resultados positivos, tirou da falência, do noticiário do dia a dia de que não tem dinheiro para nada. A ideia sua é assumir a Santa Casa ou seria uma parceria só para dar dinheiro, para transferir pagamentos para a Santa Casa? Olha, Wagner, rapidinho, só para a gente oportunizar outra pergunta depois. perfeito. A ideia da gente é dialogar, logicamente, com a gestão da Santa Casa, é a gente efetuar, sim, os repasses, mas com fiscalização, com transparência no formato da execução daquele recurso, para que a gente evite qualquer problema para a própria prefeitura. Então, eu entendo que dialogar e usar aquele espaço é o melhor caminho para que a gente possa diminuir essas filas e atender a demanda da própria Santa Casa de recursos que são necessários. Posso tirar o segundo? Vamos para a Sem próxima. olhar, sem olhar. Unicef. Unicef. Crianças e adolescentes representam cerca de 24% da população brasileira, mas apenas 7,3% do orçamento federal de 2023 foi dedicado a elas, segundo estimativas da plataforma Siga Brasil.
Enquanto gestor municipal, como pretende alocar e usar o orçamento público do município de Fortaleza para beneficiar meninas e meninos diretamente? Olha, se a gente pegar o tripé da gestão pública, falei agora há pouco, saúde, segurança e educação, a responsabilidade do município está justamente na base. Saúde preventiva, segurança preventiva e educação fundamental, que é justamente onde está o público mais vulnerável, que são nossas crianças e adolescentes. Quando eu escolhi a Edilene Santos para ser a nossa vice, um dos motivos foi porque a Edilene tem como pauta de vida a questão de cuidar de crianças e adolescentes. Ela é conselheira tutelar, além de ser nutricionista, além de ser mãe, além de ser uma mulher extremamente atuante, ela escolheu como projeto de vida cuidar das crianças e adolescentes. E a gente tem visto cada vez mais a necessidade do Estado estar mais presente na vida dessas crianças e adolescentes. Vou contar só um episódio. A Edilene me contou que estava no conselho tutelar e chegou lá uma criança de 10 anos, acompanhada dos pais, e os pais dizendo, olha, a gente trouxe o menino aqui porque está sendo ameaçado de morte por uma facção que atua lá no bairro. E a Edilene de pronto acolheu a família e tal e disse, olha, existe um programa de proteção de testemunhas e a gente tem disponibilidade para levar o seu filho para esse programa de proteção de testemunhas. A criança de 10 anos pulou e disse, ei tia, peraí, eu não quero sair da minha comunidade não. Ela, por que, meu filho, é seus amigos? Não, tia, é porque eu vou ser o chefe da facção lá na minha comunidade. A referência que as crianças e adolescentes têm de sucesso na comunidade que é dominada por uma facção é o chefe da facção. Eu fui adolescente. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu queria andar de roupa de marca, eu queria ter a condição de começar a me preparar para comprar um carro, comprar uma moto, eu queria namorar com a menina mais bonita do bairro. Qual é o adolescente que não quer isso? E a gente tem visto que hoje, na comunidade, quem é referência é o chefe da facção, é o cara que anda no carrão, é o cara que anda com cordão de ouro, que anda com relógio, que namora com a menina mais bonita do bairro. E a gente tem como meta reprogramar a mente das nossas crianças e adolescentes, inclusive com um dos programas da gente que se chama Formando Campeões. Nós queremos formar campeões no esporte, nós queremos formar campeões na tecnologia, nós queremos formar campeões na educação, para mostrar para essas crianças e adolescentes que eles podem ter acesso a uma vida digna, que eles podem namorar com a menina mais bonita do bairro através da capacitação profissional, da inserção no mercado de trabalho. E o meu exemplo é um pouco disso. Lá na rua que eu fui criado no João 23, teve gente, amigo meu que jogava bola na rua, que já perdeu a vida trocando tiro com a polícia. Tenho amigos lá que hoje estão em casa de recuperação de drogas. Tenho amigos hoje que estão no presídio porque escolheram o caminho errado. Então isso é uma demonstração de que o que falta para essa meninada é oportunidade, e sem orçamento não dá para fazer isso. Quando esse questionamento da Unicef é feito, é porque, infelizmente, na cidade de Fortaleza, o orçamento destinado para cuidar da infância e da juventude, ele diminui a cada ano. E tem que haver um compromisso do prefeito, no meu caso, meu e da minha vice, de focar nessa área que é essencial, na proteção social, na pacificação dessas áreas para cuidar dessas crianças e adolescentes. Wagner, você fez uma denúncia muito grave, né? Que a criança na periferia se espelha no líder de uma facção para se tornar um deles como sonho de realização. Isso é comprovadamente real? Real. É um caso específico, eu não vou citar aqui o nome da criança para protegê-la, mas a Edilene fez esse relato. E esse relato da violência é só um dos. Ela também me relatou que uma mãezinha chegou lá no Conselho Tutelar e pediu ao conselho para ajudá-la a transferir o filho para outra escola. Olha só, a mãezinha mora num bairro que é dominado por uma facção e a escola está no limite que a facção estabeleceu, que é da outra facção. Olha que coisa absurda. E ela teme pela vida dela e dos filhos ao ir deixar as crianças na escola e foi lá procurar o conselho pedindo esse socorro. O conselho entrou em contato com a Secretaria de Educação pedindo para que esse remanejamento, essa transferência fosse feita. E, infelizmente, a Secretaria de Educação disse, não é possível, só tem essa escola aí, tem que dar um jeito. Então, a gestão tem que se sensibilizar, Roberto, para apresentar alternativa para essas famílias. Roberto, uma família que é expulsa da sua casa, lá no bairro que mora por uma facção, que alternativa tem essa família se muitas vezes o familiar vai lá na delegacia dizer que está sendo expulso? O máximo que acontece é o delegado mandar uma escolta para as pessoas tirarem seus bens para levar para um outro local. Isso é falta de empatia, isso é falta de Eu fiz responsabilidade. essa pergunta só para encerrar, Rodrigo, minha participação,
eu fiz essa pergunta, que eu estive há 2 semanas em Crateús. Lá aconteceu um evento, tanto do candidato apoiado pelo prefeito, como da candidata de oposição. E os prefeitos da região estavam lá e ele contou um relato do município de Novo Oriente, que o sonho dos garotos de Novo Oriente é se tornarem cartãozeiros. O senhor citou um caso muito preocupante, eu estou fazendo esse registro. O senhor acha que tem como resolver essa situação aqui na capital? Olha, Roberto, não é fácil, não é simples, né? Eu vou tentar ser rápido na minha resposta, mas a prefeitura tem que dar sua parcela de contribuição. Tem que levar esperança para esses jovens que eles podem ter um futuro diferente. Hoje eu vejo uma ferramenta que é muito forte para esse fortalecimento. A capacitação profissional através da tecnologia. É por isso que a gente tem lá no nosso programa de governo as areninhas da inovação. A gente vai ter a areninha esportiva, onde vai se bater o rachazinha, vai se jogar o futebol, mas vai ter o espaço para capacitar os jovens, para eles entrarem no mercado de trabalho que é pujante. Trabalhar com tecnologia hoje é sinônimo de que você vai ter um bom salário, que você vai ter uma boa condição de vida, inclusive, para ajudar a tirar a sua família e gerar ali uma elevação social, né? A gente chama isso até de elevador social. Então, não é fácil, não acontece da noite para o dia, mas se a gente tiver a capacidade, a maturidade, a humildade de sentarmos prefeitura, governo do estado, para pedir ajuda do governo federal, para pedir ajuda do Tribunal de Justiça, para pedir ajuda da Assembleia, para pedir ajuda da Câmara de Vereadores, e todos derem as mãos, eu tenho plena convicção que a gente consegue vencer. Não dá do jeito que está. A prefeitura colocando a culpa no governo do estado colocando a culpa na prefeitura, não se senta, não se dialoga, e por conta disso é que o problema tem perdurado. Quero agradecer a participação do Roberto Moreira, do Felipe Barreto, para a gente seguir para a nossa segunda etapa. Eu quero, Nós... quero pedir desculpa que eu falei demais. Não, tranquilo. Todo esses encontros com os candidatos nós estamos fazendo em parceria com o IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que lançou uma carta voltada, direcionada aos candidatos, com uma série de propostas, debatendo o direito à cidade, debatendo urbanismo, debatendo mobilidade urbana. E estamos recebendo aqui Jefferson John, que é presidente do IAB Ceará, e Marina Rissa, presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura aqui no Ceará. Sejam muito bem-vindos e a gente já pode começar. Vou pedir só para a gente tentar fazer cada resposta em mais ou menos 2 minutos e meio e a gente vai conversando aqui. Candidato, prazer estar com você, boa tarde. Boa tarde, Jefferson. Represento aqui uma instituição que é centenária no Brasil, nós temos 103 anos de atuação nacional, 67 anos aqui no Ceará, e tenho aqui ao meu lado uma colega arquiteta das mais experientes também, e que representa uma outra entidade importante no Ceará, que é a Marina Rissa. Isso, nós estamos representando a ASBEA, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e a gente está desde a década de 90, foi fundada em São Paulo e busca defender, né, os nossos direitos de cidade e de arquitetura e do mercado imobiliário. Prazer, Marina. Pronto, Marina, fica à vontade. Bom, prefeito, Obrigado, recebo. Sempre a gente. Candidato, a gente está num ano importante de revisão do plano diretor de Fortaleza. A gente tem um plano hoje de 2009 e ele tem que ser revisado a cada 10 anos. Eu queria escutar do senhor se você está acompanhando essas discussões e como é que o senhor enxerga as principais premissas que um plano diretor deve ter para uma cidade sustentável a termos de desenvolvimento urbano. Olha, Marina, o que a gente tem visto, na verdade, é um atraso nessa discussão, como você falou. O plano era para ter sido revisado, já ter sido aprovado em 2019, infelizmente não aconteceu. Eu fui vereador da cidade, né, a gente discutiu lei de uso e ocupação de solo, a gente chegou a discutir também a questão de plano diretor, mas não na época da renovação. E eu tenho um entendimento de que a cidade de Fortaleza precisa ter uma matriz econômica diversificada. A gente não pode imaginar que a cidade vai viver só do turismo, a gente não pode imaginar que a cidade vai viver de um determinado setor da economia. E nisso a gente precisa estabelecer o regramento em relação ao uso e ocupação de solo. A gente tem a necessidade urgente de discutir novas formas de pavimentação. A gente tem que oferecer ao mesmo tempo dignidade àquelas famílias que estão em áreas de risco, em áreas que não oferecem condições de saúde pública adequada, que não tem saneamento básico. Mas não dá para sair asfaltando a cidade toda. A gente vai tornar a cidade muito mais quente, a cidade muito mais difícil
de gerar uma convivência. A gente tem uma cidade que poderia muito bem ter atividades físicas durante o dia todo, para isso ela precisava ser mais arborizada, né? Brasília é super quente, tem determinadas épocas do ano que é seca demais, mas eu quando estava em Brasília, 3 horas da tarde, eu corria ali no quadrante onde eu estava morando, no apartamento, que era todo arborizado, era tudo na sombra, então era muito bacana poder fazer aquilo ali às 3 horas da tarde. Algumas pessoas me chamavam de louco porque estava muito seco, né, e eu correndo, mas é muito bacana você poder viver numa cidade que é bem arborizada, que você pode frequentar os espaços públicos, e eu tenho um entendimento que a gente tem que se preparar para as mudanças climáticas que estão acontecendo, as inundações cada vez mais constantes nas grandes cidades. A gente tem uma obra de drenagem ali na Heráclito Graça, que a gente espera que ela seja concluída para ver se resolve aquela demanda específica ali. A gente sabe que tem um rio que passa ali por baixo, a gente sabe que tem um lençol freático que precisa ser preservado. Então, tem uma série de questões que a gente precisa discutir com os ambientalistas, discutir com o setor econômico e produtivo da cidade. Não dá também para a gente travar o desenvolvimento da cidade, mas que a gente possa construir um desenvolvimento que seja de fato sustentável. A gente vive numa cidade que tem uma insolação solar gigante e a gente pouco utiliza, pelo menos o poder público, pouco utiliza esse potencial energético de uma energia que é limpa, de uma energia que é extremamente exitosa em todos os sentidos. Eu entendo que, seja com parceria de PPP, seja com financiamento, a gente precisa garantir urgentemente que todos os equipamentos do município tenha cobertura com painel de energia solar. Quando eu digo que a gente vai cobrir a Monsenhor Tabosa e vai transformar no Rua 24 Horas com painéis de energia solar, é porque eu estou pensando no desenvolvimento daquela região para gerar emprego e renda, mas ao mesmo tempo estou pensando na sustentabilidade. Então, essa discussão precisa ser feita com todos os atores para que nessa renovação a gente deixe espaço para ampliar a arborização, para ampliar a drenagem das nossas vias e também ter espaços agradáveis. Eu vejo muitas vezes os viadutos e eu fico com inveja de algumas cidades que tem Brasil afora. Eu vi num viaduto lá no Rio de Janeiro uma quadra de basquete que foi adaptada tipo uma gaiola e a meninada lá jogando um basquete. Então, um espaço que ali está ocioso foi utilizado para uma prática esportiva, através da inovação na arquitetura. Então, estou muito aberto para que a gente possa discutir esse tipo de obra na cidade para requalificá-la e deixá-la mais agradável. Beleza, candidato. Esse negócio de candidato é complicado, porque a pessoa Chama tem de nome, Wagner, né? fica melhor. Wagner, né? Wagner, você é especialista em segurança. Quem acompanha a vida pública do estado, da cidade, sabe todas as suas candidaturas, a grande marca das suas proposições é através da segurança. Nós estamos perdendo uma guerra, ou nós estamos num conflito franco, e desde que se entende, guerra é a ocupação de espaço. Você enxerga de que forma no seu plano de governo vai contemplar, né? Você falou de algumas soluções: iluminação, monitoramento, a possibilidade do guarda estar lá preparado, estar equipado. De que forma que você enxerga que o urbanismo pode ser a ponta de lança aí para essa transformação? Aí eu cito exemplos de cidades latino-americanas que deram a volta, como Medellín e Bogotá, através não só da urbanização, porque nós fizemos as areninhas, mas nós não ocupamos. Então, como é que você pretende ocupar, reconquistar esses territórios e conquistar esse senso de urbanidade das pessoas? Eu pedi só pra gente tentar fazer em Tá, 2 minutos e desculpa, meio pra pode- dar mais. Tá, vou olhar para cá. Na verdade, até bom que eu olhe para a câmera. Jefferson, a gente tem um exemplo que eu acabei de citar, que é o Parque Raquel de Queiroz. O Parque Raquel de Queiroz era um espaço completamente poluído, cheio de mato, mau cheiro, e uma obra bacana, que foi feita pela prefeitura, requalificou aquele espaço, trouxe um meio ambiente sustentável, Premiada internacionalmente. gerou né? uma série de oportunidades econômicas para quem queria empreender, para quem queria trabalhar. Mas antes do Raquel de Queiroz já existia o Lago Jacareí, que foi iniciativa da iniciativa privada. Teve uma intervenção pública depois. E quantos espaços a gente tem na cidade? Lagoa da Maraponga, Lagoa da Parangaba, Lagoa da Messejana. Não só espaços de lagoas, mas praças e espaços que podem ser requalificados de forma a atrair essa juventude para ocupar o espaço. O que na minha cabeça faz alguém ocupar um espaço público? Eu vou citar um exemplo de 2 eventos que eu fui no período junino. Eu fui para a festa junina do Jardim América.
uma praça super iluminada, as famílias ocupando espaço, 25 banquinhas que foram preparadas lá para as mulheres venderem artesanato, venderem lanche, o espaço da quadrilha junina, coisa mais linda do mundo. Fiquei encantado. Aí no dia seguinte me convidaram para o evento junino do Parque Dois Irmãos. Eu cheguei no espaço, era numa quadra, a quadra com 4 refletores, tinha um funcionando. A rua, uma avenida, estava lá completamente esburacada. O lixo tomou de conta da praça. Tinha uma viatura da Guarda Municipal lá, mas eu não me senti seguro, porque o ambiente estava pesado, escuro, sujo. Existe uma teoria na segurança pública chamada teoria da janela quebrada. Se você deixa um pequeno problema e depois surgiu outro pequeno problema, quebrou a janela, o chuveiro do seu banheiro está lá gotejando, aquele ambiente fica completamente degradado e quem vai ocupar o espaço, na verdade, é o que não presta. Então, para as famílias ocuparem os espaços públicos, eles têm que ser agradáveis, eles têm que ser arborizados, eles têm que ser bem iluminados, eles têm que ser seguros. Não é, e eu defendo, sempre defendi, não é só a guarda municipal que vai resolver o problema da segurança. Então a gente tem que ter um ambiente atrativo para que as famílias possam ocupar aquele espaço. Você disse que estudou 1 ano e meio aí a cidade, com especialistas, fez conta. Você colocou isso na conta, esse processo de urbanização dessas áreas, de retomada desses territórios, por exemplo, até construção de equipamentos mesmo, para você ter oferta de serviços públicos. Você colocou isso na conta? Colocamos sim, Jefferson. A gente tem um entendimento que só com a chegada de um novo grupo no poder é que a gente vai ter viabilidade econômica para implementar todas essas medidas. Vamos lá, hoje a gente vive numa cidade que tem uma estrutura super inchada, são cerca de 60 secretarias. Se eu contar secretarias com órgãos equiparados, por exemplo, a MC não é secretaria, mas a estrutura é de uma secretaria, a Etufó, outra estrutura. Então a gente tem 60 estruturas para gerenciar a cidade. A gente tem que diminuir esse número de estruturas para que a gente possa economizar. A gente vai economizar no aluguel de prédios, a gente vai economizar nos cargos comissionados, a gente vai economizar na conta de água, de energia, de internet. Então a gente vai gerar uma economia nessa questão da redução do tamanho da máquina. Segundo ponto, a Prefeitura de Fortaleza paga anualmente 200 milhões de reais para a Enel, conta de energia. Já foi nos apresentado um planejamento de uma grande empresa que, implementando painéis de energia solar nos nossos equipamentos públicos, em 2 anos, a gente reduz essa conta em 50%. Agora, precisa de um prefeito de coragem para implementar isso já no primeiro momento. Então, eu vou ter uma economia de 100 milhões de reais com essa medida. Eu tenho também como alternativa de novas fontes de receita sem tirar do bolso do fortalezense o name right, que é uma forma moderna de você adquirir financiamento e recurso para a prefeitura. O governo do estado copiou a ideia, está oferecendo castelão para a empresa que quiser nominar o castelão. Em São Paulo, o governador já fez isso em diversos equipamentos. Nós temos aqui o presidente Vargas, o Paulo Sarazate, o Aécio Borba, os Cucas. Eu imagino que uma marca pode querer ali colocar seu nome no Cuca. O aterro da Praia de Iracema, que é conhecido internacionalmente. Então, são novas formas de receita que vão nos dar uma condição diferenciada para que a prefeitura consiga aumentar sua arrecadação e ter mais capacidade de investimento sem aumentar IPTU, sem criar taxa do lixo, que para mim são grandes absurdos. Candidato, agora indo para a mobilidade urbana. Bom, que é um dos principais desafios das grandes metrópoles e de Fortaleza também. Eu queria escutar do senhor quais são as propostas para a gente melhorar, tanto a nível macro, então a relação da periferia que busca oportunidades todo dia no centro, nos bairros que têm mais oportunidades, como também da região metropolitana que estão aí fazendo movimentos pendulares diariamente, com terminais lotados, com filas. Então, como é que você pensa essas soluções, tanto macro, mas também micro? O que é que você também pensa sobre a rede cicloviária? Você pretende ampliar, evoluir? O que é que você acha desses temas? Marina, todos os arquitetos do mundo hoje discutem novas formas de mobilidade urbana. E uma das discussões é você evitar que as pessoas se desloquem tanto. Levar um emprego para perto da casa das pessoas ou levar a moradia para perto do emprego é um caminho. O Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte acabaram de aprovar leis de incentivos fiscais para as construtoras que têm interesse em transformar prédios comerciais em prédios residenciais. Eu tive conversando com o dono do Pirata Bar e ele me disse: Wagner, dia de sexta-feira aqui, meus funcionários têm que sair meia-noite, 1h da manhã. Eu estou tendo que arrumar um local para esses funcionários dormirem aqui no restaurante, aqui no meu espaço, porque não tem transporte público e quando tem ele vai chegar em casa de madrugada, é muito perigoso, eles preferem dormir aqui. Olha o que ele disse.
se você viabilizar moradias aqui no centro, eu ajudo a pagar o aluguel. Eu ajudo a pagar o aluguel do meu funcionário, que é melhor para ele não vai atrasar, ele vai estar mais satisfeito. Então, a gente precisa habitar o centro da cidade. E não é só habitar, é habitar, criar uma vida noturna no centro da cidade, atraindo restaurantes, atraindo bares, casas de show. Nós temos muitos teatros no centro da cidade. Termos uma vida cultural mais ativa para que as pessoas passem a habitar o centro da cidade. Da mesma forma, eu penso em levar geração de emprego e renda para a periferia. A gente não tem que criticar tudo. Tem algumas obras da prefeitura que requalificaram alguns espaços ali no Janguruçu. Tem um bulevar ali no Rio Grande do Sul, ou no Rio Grande do Sul, desculpa, no Janguruçu, que gerou oportunidades para empreendedores trabalharem pertinho de casa. Então, a gente identificar a vocação econômica de cada região da cidade e, de alguma forma, estimular, seja com redução de tributos, seja com algum tipo de incentivo. Olha o que eu penso em relação à lei do lixo, não estou falando de taxa do lixo. A lei do lixo foi criada sem discutir com os grandes produtores de lixo o formato de execução, a ponto de eu ter uma associação que recicla resíduos sólidos e o dono, o produtor daquele resíduo, não poder entregar para a associação para ela dar um bom destino. Ele é obrigado a pagar uma empresa para fazer o recolhimento daquele resíduo. Eu penso em discutir essa lei para permitir que os grandes produtores de resíduo eles possam não só contratar uma empresa para recolher o resíduo, mas se ele quiser, em vez de contratar e ter esse custo, ele doar aquele resíduo para uma instituição que transforma o resíduo em qualquer outro insumo. Então, essa discussão está no nosso plano de governo, está na nossa cabeça, a gente vai fazer com certeza. Eu fiz duas, aí eu fiz duas em seguida. É melhor Como, você como a fazer outra resposta pra ficar como equilibrado. a né? pergunta é boa e complexa, muitas vezes não dá para falar no tempo, mas obrigado. Então, complementando aí, ainda no tema de mobilidade, mas chegando no aspecto micro da caminhabilidade, né? As Sim, nossas cidades excelente. hoje. Você falou da ciclovia também, eu não respondi. Isso, Né? se você puder também falar, mas também trazendo a questão da caminhabilidade. As ciclovias mesmo também estão incluídas nesse tema de como a pessoa usa a ciclovia, mas depois caminha em calçadas que têm melhores qualidades. Mas aí puxando o gancho, tanto ciclovia, caminhabilidade e uso do espaço público, candidato. A gente tem muito comércio informal também, que acaba impedindo Sim, esses aspectos sim. em algumas regiões de Fortaleza. Então, se você puder abordar ciclofaixa, caminhabilidade e comércio informal, Pronto, tudo junto. eu acho que um grande avanço da cidade que a gente tem que reconhecer são as ciclovias e ciclofaixas que foram viabilizadas, principalmente na gestão do Roberto Cláudio. Isso aí merece o nosso reconhecimento e não só o reconhecimento, mas dar continuidade a essa política. É fato que uma ou outra ciclovia não está interligada ainda e a gente precisa interligar para garantir que a pessoa tenha uma origem e um destino garantido através da bicicleta. Eu sou completamente a favor disso. A gente também entende que o problema das calçadas é um problema não só para caminhabilidade, mas inclusive para acessibilidade. Tem cadeirantes que têm muita dificuldade de andar pelas ruas de Fortaleza por conta das calçadas irregulares. Eu sempre estou na rua e estou percebendo isso, é uma reclamação constante de idosos, de crianças, de pessoas que por conta desse desnível das calçadas, acabam evitando de estar caminhando nas calçadas. De mães com um carrinho de 1 ano. Sim, sim, muito bem. Excelente observação. Você falou de um outro ponto que nos preocupa muito. Você vê o Centro Cultural Dragão do Mar, que já foi conhecido nacionalmente como um espaço da cultura, do lazer, que atraía turistas para a nossa cidade. Ser ocupado da forma como foi, hoje está tudo cercado lá porque iniciaram uma obra, mas foi ocupado de forma descontrolada. Eu acho que a ocupação do espaço público ela tem que ser feita sempre com a prefeitura dialogando e estabelecendo limites, não só para evitar, não só para não atrapalhar o caminhar das pessoas, mas também para garantir uma ordem mínima. Você ter, por exemplo, eu recebi o depoimento de uma pessoa, de um empreendedor da cidade, que disse que recebeu uma fiscalização da GFIS, e a GFIS chegou lá no empreendimento dele, no restaurante, e cobrou tudo que era de documentação, e cobrou isso, cobrou aquilo, notificou, advertiu, deixou lá um bocado de multa para ele pagar, e o agente da GFIS saiu do restaurante dele, parou em frente ao restaurante, onde estava um rapaz com um isoporzinho vendendo lanche, e foi lá comprar o lanche do rapaz que estava vendendo ali de forma completamente desordenada, desregulada, e o cara disse, espera aí, eu pago aluguel, eu tenho uma série de exigências da vigilância sanitária, eu gero emprego e renda, e por que essa fiscalização é tão rígida aqui, e ali não tem um mínimo de regulamentação? Então, ordenar é preciso.
Então, sou a favor de que a gente possa ordenar de forma adequada o uso do espaço público, até para ele se tornar atrativo. O próprio comerciante que ocupa aquele espaço, num dado momento, não vai ter mais a condição de vender nada, porque ninguém vai ocupar aquela região e aquele comércio vai ser também prejudicado. Wagner, em relação ao patrimônio histórico, né, edificado e o imaterial também. Nós, ao longo desses anos, eu posso dizer assim, desde a ex-prefeita Luiziane até aqui, nós não vimos por parte da Prefeitura de Fortaleza um investimento em restabelecer, em restaurar edifícios históricos da nossa cidade. Por exemplo, nós temos o Jesus Maria e José, que está aí pedindo socorro há anos, é uma demanda municipal, junto com a arquidiocese, enfim. O que é que a gestão do Wagner fará de diferente em relação ao trato com o patrimônio histórico edificado? Porque hoje nós temos a Secretaria da Cultura, tem uma estrutura que é mínima, profissionais que eu digo que até se desdobram para tentar salvaguardar algumas coisas, mas falta investimento, falta orçamento. Eu me tornei vereador em 2013, Jefferson, e já em 2013 havia um movimento muito forte do setor cultural da cidade de Fortaleza, cobrando pelo menos a destinação de 1% do orçamento para a cultura. E o Roberto Cláudio prometeu, durante o período que teve lá, não cumpriu, o Sarto prometeu, não cumpriu. E o que é pior, a gente vê até destinar 1%, mas na hora de executar, executa 0,4%, 0,5%, 0,7%. E sem orçamento não é possível a gente viabilizar esse tipo de empreendimento na cidade. A primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir um orçamento mínimo e uma estrutura mínima para a Secretaria de Cultura, para a gente ter uma política de Estado na cultura, para não ser uma política de governo. Se você não tem uma quantidade de servidores públicos que vão dar continuidade quando aquele prefeito sair, a política morre quando acaba o mandato. Então a gente tem que ter uma estrutura dentro da Secretaria de Cultura que permita ter continuidade a toda e qualquer política pública, seja uma política pública da música, do teatro, mas também a política pública de restaurar o nosso patrimônio arquitetônico na cidade. Então, na gestão Wagner, essa política será também uma prioridade. Você poderá, dentro da conta, vamos dizer assim, efetivar profissionais através de concurso para a gente realmente ter uma estrutura de salvaguarda com arquitetos, arqueólogos, historiadores, enfim, uma estrutura mínima. Você tem esse interesse realmente, porque assim, a Secretaria de Cultura fez muitas coisas legais, por exemplo, carnaval, os pré-carnavais, é um legado para a cidade. Tudo bem, mas é o imaterial. Sim. A nossa história é contada através dos edifícios também, né? Sem dúvida nenhuma, Jefferson, ter essa estrutura mínima da cultura é fomentar um outro setor que é o maior gerador de emprego e renda na cidade, que é o setor de turismo. A gente não tem um turismo histórico da cidade de Fortaleza. A gente tem espaços que são lindos. Você vê ali o passeio público, a 10ª região militar, você vê a Praça dos Leões. O centro da cidade é muito lindo. A história do centro da cidade é muito linda, mas tem outros pontos da cidade também que merecem essa atenção por parte da prefeitura. O mínimo que qualquer gestor que pense no crescimento do setor turístico da cidade tem que fazer é estruturar a Secretaria de Cultura para se fomentar uma política de Estado na área da cultura, não só uma política eleitoreira ou uma política de governo. Né? A política de governo você pode fazer com cargos comissionados, com terceirizados, mas, repito, acabou a gestão, um novo gestor vai substituir aqueles comissionados, vai substituir os terceirizados. Então, a gente tem que ter uma estrutura, como existe na saúde, como existe na educação, na segurança e em diversas outras secretarias, que permita essa continuação. E é compromisso nosso, sim, o concurso público, até porque eu entendo que o servidor público, Jefferson, valorizado, o servidor público motivado, ele entrega resultado. Eu sou servidor público. Né? Enquanto atuei na minha profissão como policial, eu era extremamente motivado, eu era extremamente atuante, porque eu me sentia bem naquela função. Um professor que é valorizado, ele dá aula com muito mais gosto. Uma enfermeira ou um médico que tem lá a garantia da sua remuneração, que tem um plano de cargos, carreira e salário, ele se envolve muito mais do que aquele que está desmotivado. Então, é compromisso nosso em estruturar a Secretaria de Cultura, além de destinar um recurso que viabilize, né, essas medidas de valorização do patrimônio histórico.
Perfeito. Wagner, a gente está estourando um pouquinho o tempo para manter a isonomia com os outros candidatos também. Gostaria de te agradecer em nome do Grupo Opinião por ter aceitado o convite. Lembrando que nós enviamos o convite a todos os candidatos que estão colocados no pleito desse ano. O Wagner foi um dos que aceitou estar aqui conosco. Ao longo da semana nós receberemos mais candidatos, mas mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse E convite. saber se o Wagner vai assinar a carta É. né, de compromissos. aí Pronto, do- primeiro lhe agradecer também o Jefferson e a Marina aqui pelo bom debate. Dizer para vocês que eu quero muito que vocês não só tragam a carta de compromisso, não só tragam esses questionamentos, mas possam estar também durante a gestão sendo parceiros do município para que a gente, dialogando, possa ver qual o melhor caminho para utilizar o recurso da cultura, da melhor destinação, para valorizar os espaços arquitetônicos da cidade. Então, fico muito feliz pelo convite que foi feito, agradeço a vocês também e vamos assinar, sim, a carta de compromisso com vocês, porque não só é obrigação da gente, mas é a intenção da gente valorizar a área. Obrigado. Queria agradecer também a participação do Jefferson e da Marina. Muito obrigado pelos questionamentos. Tenho certeza que foi uma contribuição importante para o eleitor escolher, né, em quem votar, em quem escolher para estar à frente aqui da gestão municipal. Alguns agradecimentos também deixar aqui pela colaboração da CDL Fortaleza, da CUFA Ceará, do Unicef e da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, que é porque o Roberto falou tanto de Sobral que nos mandou questionamentos também. 2 foram respondidos aqui, os demais serão respondidos ao longo da semana. Um agradecimento muito especial também à LBM Imóveis, empresa com mais de 38 anos de atuação e especializada em imobiliário corporativo, que atua aqui em Fortaleza. Se você ficou interessado, pode seguir no Instagram com @LBMimóveis, @LBMimóveis. Deixa aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Curta, compartilhe, divulgue esse vídeo também para o seu conhecido, para o seu familiar e vamos debater uma cidade mais justa e mais igualitária também. Até a próxima.